Conta-se uma história de um homem que estava perdido na floresta. Depois de ser encontrado, foi entrevistado por um repórter e descreveu a experiência de passar 2 dias perdidos na floresta. Ele contou como estava assustado e como finalmente se ajoelhou e orou. O repórter, curioso, perguntou: Deus respondeu à sua oração? Sua resposta foi imediata: não. Antes que Deus tivesse uma chance, um guarda florestal apareceu e me resgatou. Como esse homem, muitas pessoas são cegas às muitas bênçãos que Deus diariamente lhes derrama. Eles acordam para ver o sol brilhando e não dão graças a Deus. Eles ouvem os pássaros cantando, veem belas flores e árvores, mas não reconhecem que foi Deus que deu essas bênçãos, bem como os seus sentidos para apreciá-las. Eles reclamam de ter que comer o mesmo pão com ovos e café pela manhã, esquecendo que muitos trocariam de bom grado com eles e comeriam qualquer coisa. Eles se queixam de seus empregos, esquecendo que muitos ficariam gratos apenas por ter um emprego, ou até por ter a saúde para ir trabalhar. Eles reclamam da falta de dinheiro, esquecendo que gastam mais em entretenimento em um dia do que muitos ganham com sua renda mensal. Seja você um cristão ou uma pessoa que nem acredita em Deus, o fato é que Deus te abençoou muito mais do que você imagina e muito mais do que você merece. É importante entender como responder adequadamente às abundantes bênçãos de Deus. Há aqueles que se mostram alheios ao fato de que Deus os está abençoando, ou pior ainda, acham que são merecedores das bênçãos recebidas devido aos seus esforços. Essa resposta é imprópria, revela desprezo a Deus. Há aqueles que glorificam a Deus com um coração agradecido. Essa é a resposta adequada. Essas duas respostas, a adequada e a imprópria, são ilustradas no milagre que ficou conhecido como a cura de 10 leprosos. Apenas um dos 10 respondeu adequadamente. Acompanhe a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, que diz: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus segue em direção a Jerusalém, onde enfrentará a cruz. Ele está viajando ao longo da fronteira entre a Samaria e a Galileia. Entra em uma vila e encontra 10 homens leprosos. De acordo com a lei, eles mantêm distância, mas reconhecem Jesus e clamam a ele por misericórdia. Em vez de se aproximar e tocá-los, como ele já fez anteriormente, curando um leproso, Jesus simplesmente lhes dá uma ordem: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Não haveria sentido em tal ação, pois o sacerdote teria o papel de reconhecer e atestar a cura. No entanto, nesse momento do encontro dos leprosos com Jesus, eles ainda não haviam sido purificados. Eles tiveram que agir com fé, obedecendo ao mandato de Cristo. E enquanto eles estavam indo, foram purificados, foram curados. Mas apenas um dos 10, um samaritano, volta, glorificando a Deus e agradecendo a Jesus por sua grande misericórdia e poder. Os outros 9 leprosos que também foram curados eram judeus, porém apenas um estrangeiro recebeu não apenas a cura, mas a salvação. Assim, ele está mostrando que o caminho da salvação está aberto a todos que invocam o Senhor. Entretanto,
Muitos que receberam benefícios temporais do Senhor correm o risco de perder o que mais precisam, a saber, a salvação de suas almas. Na Bíblia, a lepra é uma doença temida, pois é uma figura do pecado. Daí a narrativa dizer que os leprosos foram purificados, tornados puros. A lepra tornava um homem cerimonialmente contaminado, de modo que, se ele fosse curado, ele ainda teria que ir ao sacerdote e realizar um extenso ritual de limpeza antes que pudesse ser aceito de volta à comunidade e ao culto. Além de ser uma doença física horrível, as terríveis consequências sociais no antigo Israel só aumentavam a miséria e o sofrimento do leproso. Eles eram tratados como se fossem homens mortos. Teriam que ser excluídos da sociedade, inclusive de sua família. O leproso tinha de usar roupas rasgadas, a cabeça coberta, tapar os lábios e gritar: imundo, imundo, onde quer que fosse, a fim de avisar os outros para manterem distância. Aqueles 10 leprosos eram párias da sociedade, separados da adoração comunitária, separados de seu próprio povo. O pecado é como uma lepra e o homem está doente espiritualmente. Muitos já se acostumaram a essa enfermidade. Como afirma o profeta Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Doente do pecado, impuro diante de um Deus santo. Assim, a terrível doença da lepra separou o leproso da comunidade. O pecado causa distância e ruptura nas relações humanas. Somente Deus pôde curar esta terrível doença e somente Deus pode curar e purificar o coração do homem da terrível doença do pecado. O evangelista Lucas diz que aqueles leprosos ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Não sabemos até que ponto a lepra tinha comprometido suas cordas vocais, mas isso não os impediu de levantar a voz e gritar. O Senhor Jesus nunca fará ouvidos surdos a um grito assim. Esses homens conheciam Jesus pelo nome, mas também o chamavam de mestre, reconhecendo sua autoridade. Ao proferir esse clamor, esses leprosos tomam seu devido lugar sob a autoridade soberana de Jesus. Também nós devemos colocá-lo em seu devido lugar, como Senhor e Mestre quando chegarmos a Ele. Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Se há alguém que pode compadecer-se do homem pecador, esse é Deus. A misericórdia, como a graça, é o favor imerecido de Deus. A graça é conseguir o que não merecemos, o perdão. Misericórdia é não receber o que merecemos, a condenação. Ao clamar por misericórdia, esses homens estavam reconhecendo que não mereciam cura. Eles não estavam dizendo: somos leprosos, mas somos muito bons. Achamos que somos dignos de ser curados. Eles sabiam que não havia nada em si mesmos para obterem cura ou elogiá-los acima dos outros. Esta é a única maneira pela qual podemos chegar a Deus para nos livrar da lepra do pecado. Reconhecer que merecemos a ira de Deus, mas apelar à sua grande misericórdia. A boa notícia é que Deus se deleita em mostrar misericórdia àqueles que pedem por isso. Certamente, a santidade do Senhor exige que Ele julgue o pecado, mas a sua misericórdia alcança aqueles que têm o coração quebrantado e o espírito abatido. Seja qual for a tua necessidade, chame o Senhor, Ele é cheio de misericórdia. Jesus ordenou aos 10 leprosos que fossem e se mostrassem aos sacerdotes. Uma situação semelhante à de Naamã, o sírio, a quem o profeta Eliseu mandou tomar banho no Rio Jordão. Foi um teste de fé. Aqueles leprosos não tinham nenhuma evidência de cura. Não nos é dito se os 10 leprosos tiveram um debate sobre se deveriam ou não ir aos sacerdotes, mas foram e ficaram purificados. De repente, pelo poder do Senhor, todos eles foram restaurados para uma saúde perfeita. Todos os efeitos devastadores daquela terrível doença foram apagados.
Deve ter sido uma experiência maravilhosa. A purificação desses leprosos retrata o que Deus faz às almas daqueles que o chamam por salvação. Ele instantaneamente nos limpa de todos os nossos pecados. Ele nos veste com a perfeita justiça de Jesus. Ele restaura e cura nossas vidas. A única condição para receber a cura de Deus para nossas almas leprosas é que o sigamos em sua palavra, para quem crê em seu Filho Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, como esses leprosos não tentaram primeiro se limpar e se apresentar, também devemos ir a Jesus exatamente como somos. Assim como eles não apenas acreditavam intelectualmente, mas tinham uma fé que obedecia à palavra de Jesus, também devemos exercer fé pessoal e obediente nele, com relação à sua promessa de nos salvar de nossos pecados. Mas neste milagre, dos 10 leprosos curados, apenas um, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. O leproso agradecido representa o fruto completo da fé salvadora, a saber, lábios que agradecem alegremente ao nome do Senhor. O fato de esse homem ser samaritano mostra que o caminho da salvação está aberto a todos que invocarem o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo quebrou a barreira do muro divisor, de modo que nós, que anteriormente fomos excluídos da comunidade de Israel, agora fomos trazidos pelo sangue de Cristo. Note que o louvor deste leproso foi sincero. Ele glorificou a Deus em alta voz. Jesus o curou e ele iria torná-lo conhecido. O alegre louvor deste leproso deve ser o de toda pessoa cujo coração foi curado pelo poderoso poder de Jesus. Se você conhece o poder curador de Jesus em sua vida, viva todos os dias para glorificá-lo com um coração agradecido. E certamente outros serão atraídos ao Salvador para encontrar misericórdia em suas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe